Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação Gerê Alves. Apoio Cultural Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, há 40 anos vendendo imóveis com segurança e responsabilidade. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Rio Branco Empreendimentos, paixão por excelência, tudo passa por aqui, inclusive o sucesso do seu negócio. Cari Canecas Araxá. Troque os copos descartáveis por Cari Canecas. Você economiza e o meio ambiente agradece. Cari Canecas, 4 anos em Araxá. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Hoje, 21 de outubro de 2023. E nós estamos fazendo aqui o nosso 23º programa dessa série, né? Que eu fico muito feliz de fazer parte dela, aqui na Rádio Volt, na 87,9. Hoje eu tenho a honra, né, de estar aqui comigo o engenheiro agrônomo, doutor em entomologia, Felipe de Lemos, que eu conheci 2 semanas atrás, num podcast lá no Araxá. E eu fiquei assim, deverasmente maravilhado com a informação que foi passada no podcast no dia... Foi terça-feira atrasada. E eu falei assim, não, eu vou levar o Felipe. E eu até adiantei o programa uma semana, porque eu falei assim, o sábado que o Felipe pode é esse, é o 21 de outubro. E nós estamos aqui hoje com o Felipe. Ô Felipe, muito bem-vindo, né, à Rádio Volt e à cidade de Araxá. Você chegou aqui há pouco, você veio trabalhar em Araxá. Seja muito bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho, quem que é o Felipe? Perfeito, Gerê. Muitíssimo obrigado. Obrigado a toda a audiência e pessoal da cidade, certinho. É uma honra para mim, um prazer estar aqui hoje, podendo contribuir um pouquinho, ajudar nessa temática de conservação ambiental, de sustentabilidade, trazendo um pouquinho do conteúdo aí que eu trabalho um pouco, certo? Então vamos lá, Gerê. Obrigado aí pela introdução, mas deixa eu tentar me apresentar aqui, né? Sim, se a gente começar a falar dessa forma, quem sou eu, né? Então eu sou engenheiro agrônomo, como você já apresentou, e fiz faculdade lá de agronomia. E depois da faculdade eu gastei um bom tempo aí da minha formação, na pós-graduação, que a gente chama, fazendo mestrado e o doutorado numa área que a gente chama de entomologia, certinho? E aí, o que é entomologia, né? Entomologia é exatamente o ensino, o estudo de insetos, certo? Então, muitas vezes a gente está associando ali o inseto como aquele bichinho que incomoda a gente, o mosquito lá da dengue que está ali perturbando a gente de vez em quando à noite, a mutuca ali picando a gente, a baratinha em casa. Mas esse mundo dos insetos ele é muito maior, correto? E ele é bem mais amplo, nós temos vários exemplos de insetos benéficos, a grande maioria, na verdade, deles são benéficos. A gente vai abordar um pouquinho esse assunto aqui mais para frente hoje, espero. E aí minha formação foi essa, Gerê. Então hoje eu falo assim, eu sou agrônomo, mas eu sou também um pesquisador. Talvez eu me defina até mais como um pesquisador, como um cientista, porque uma boa parte da minha carreira sempre foi dedicada ali a estudar, continuo fazendo, e fazer pesquisa para desenvolvimento da ciência e desenvolvimento da sociedade, né? Como na nossa formação, tentando contribuir para novas tecnologias, novos conhecimentos no mundo. E atualmente eu estou aqui em Araxá, trabalhando um pouquinho com pesquisa, numa empresa montando, desenvolvendo um negócio aí na produção massal de insetos para a agricultura, insetos benéficos, focado no controle biológico, e também como professor da faculdade aqui, do Araxá, tentando contribuir com os estudantes da região, aqui na qualificação do grupo aqui, né, ao redor. Tenho plena certeza que vai contribuir muito, viu, Felipe? Olha, e você já começou falando da importância, né, da quantidade, que nós vamos falar sobre isso, de insetos e dos insetos benéficos, e também da importância deles. Certo. E nós vamos conversar muito sobre isso hoje. Primeiro ponto, que você já
já tocou nesse assunto, é o controle biológico de pragas, né? Explica um pouquinho para as pessoas, para os ouvintes da Rádio Volt, o que é isso, né? O controle biológico de pragas. Perfeito, Gerê. Bom, o controle biológico de pragas, ele é, tecnicamente falando, ele é um componente do manejo de pragas, certinho? E ele consiste no que? A gente usa um organismo vivo para controlar, para manejar aquele outro organismo que nos causa algum problema. Que, por exemplo, no caso da agricultura, geralmente está atacando a lavoura, atacando as pragas. Se a gente tentar fazer uma analogia, trazer isso para um contexto um pouquinho mais familiar para a gente, certinho, que é uma historinha que eu sempre conto, que eu me lembro lá da minha infância, que uma vez a gente teve um probleminha de ratos lá na minha casa. E aí meu pai foi lá, eu era criança, tinha minha irmã, que era menorzinha ainda, então eles não era muito, tinha aquele receio de botar aquele veneninho comum que o pessoal põe, comidinha no canto da casa, vai que a gente, né, se contamina. E ele foi lá no vizinho lá e arrumou 2 gatinhos, né? E aí trouxe aqueles 2 gatinhos e botou lá em casa, viraram, né, adotamos aqueles gatos, eles passaram a viver com a gente, mas a ideia ali é que, vamos ter gato em casa, porque esses gatos vão acabar controlando esses ratos. Então a gente estava usando um organismo vivo, um gato, para controlar um outro organismo que era praga para a gente, que era problema, perfeito? Sim. Perfeito. Esse organismo, o gato, nesse caso, dentro da ciência de controle biológico, dentro da área de entomologia, do manejo de pragas, a gente acaba dando um nome um pouquinho diferente para ele, que a gente chama ele de inimigo natural. O que é o inimigo natural? É aquele organismo que naturalmente, certo? Ou seja, na natureza, geralmente, ele já controla aquele outro que pode ser uma praga. Perfeito? Então, esse é o conceito do inimigo natural, né? E na agricultura, de forma mais aplicada, a gente usa esses organismos, a gente procura eles, estuda e tenta utilizar eles em nosso benefício, para que a população da praga não aumente tanto. Ou se ela já estiver num nível um pouquinho alto, que seja possível reduzir essa população da praga e não ter tantos problemas com a praga, e também evitar de utilizar tantos agrotóxicos, né, na natureza. A gente sabe da problemática dos agrotóxicos com relação ao meio ambiente, com relação a outros organismos e a nossa saúde também, né? Então, em alguns momentos pode ser inevitável, mas nós temos outras tecnologias como o controle biológico que vão ajudar a gente a reduzir o uso dessas substâncias aí no meio ambiente. Perfeito? Certo. Quais são os principais agentes de controle biológico que são utilizados na agricultura? Perfeito. Então vamos lá, Gerê. Isso é bem fácil também a gente pensar como se fosse na nossa vida. Qual que é o objetivo do controle biológico? Tem um organismo praga. Por que ele é praga? Porque ele causa um dano econômico para a gente. Ele está consumindo, por exemplo, a folhinha lá do milho, está consumindo a vagenzinha lá da soja, certinho? Então, por isso ele é praga. Ele está reduzindo o que a gente pode ganhar no caso da agricultura. E aí, quem são os principais agentes de controle biológico? Os principais inimigos naturais dessa praga? Outros organismos que, naturalmente, vão matar eles. O que é um organismo que mata um outro? Então, um predador, por exemplo, né? Se a gente lembra lá, todo mundo já viu aqueles filmes da savana africana. Hoje em dia a gente explora um pouquinho mais até a nossa região aqui. Então, você tem um jacaré, né, comendo lá uma capivara, por exemplo. O jacaré, ele é um predador, porque no momento que ele encontra aquela praga, no caso, capivara pode ou não ser uma praga, né? Depende. Sim. Hoje em dia tem até em algumas regiões ela está tendo esse problema porque ela é um hospedeiro de algumas doenças que são ruins para a gente, mas aquele predador vai lá e come aquele animal. Além do predador, nós temos outros grupos, como por exemplo as doenças. Nós não sofremos com doenças? A gente sofre de quê? Você ficou gripado, o que você pegou? Pegou provavelmente um vírus, correto? Ou então, se a gente vai lá e come alguma coisa estragada, ou tem uma infecção na garganta, o que está acometendo a gente? O que está causando esse problema? Uma bactéria, geralmente, perfeito? Se a gente bebe uma água contaminada, tem um protozoário ali. Se a gente tem alguma micose na pele, nós temos um fungo. Então, várias pragas, praticamente todas as pragas da agricultura, elas naturalmente também têm vírus, bactéria,
fungos, protozoários que atacam esses organismos, que são as doenças. E aí a gente chama isso de entomopatógeno. Patógeno de doença, correto? Entomo, de entomologia, inseto. Então, aquele patógeno que ataca o inseto. E a gente tem um outro grupinho aí de inimigos naturais bem interessantes para a agricultura, que são os parasitóides. Os parasitóides, como é que funciona? O que é um parasitóide? Geralmente é uma pequena vespa, termo genérico que a gente usa, mais um microhimenóptera, que ele encontra a praga, seja o ovo da praga, ou a lagarta, né, a larvinha, ou pode ser a pupa, menos frequentemente o adulto, mas pode acontecer também. E esse parasitóide vai lá, Gerê, e ele põe o ovinho dele dentro dessa praga. E aí vai nascer a larvinha do parasitóide dentro da praga. Nisso que vai nascer, aquela larvinha vai começar a comer aquela praga por dentro. Perfeito? E então ela vai se desenvolver ali dentro. E dali vai nascer um novo parasitóide. Pessoal que a geração mais nova talvez já tenha até visto algum meme na internet aí, mas a gente que é um pouquinho mais antigo, a gente vai lembrar do filme Alien, lá do passado, lá, que tem aquela cena clássica do astronauta naquele jantar, que aí o alien sai de dentro do corpo dele e nasce, né? Então basicamente esse é o conceito do parasitóide. É um organismo que não mata imediatamente, mas ele usa o corpo do hospedeiro para se desenvolver. E dali, na sequência, vai nascer, então, um novo parasitóide. Então, esse organismo benéfico para a gente, o inimigo natural que a gente quer, ele se multiplica no ambiente, correto? Ele vai se multiplicando e vai ajudando a gente a manejar a praga. Resumo de tudo isso que você falou. Você adoece a praga. Exato, a gente busca as doenças e quem não gosta dela, quem não gosta da praga, né? A gente busca eles para poder usar a nosso favor. Você fez um comentário muito bacana que eu achei interessante, que a questão do controle biológico começou muito forte no pró-álcool. Exato. Na época. Conta pra gente um pouco disso. Tem até um pouco a ver com o que você falou agora, mas só para o pessoal entender. Sim, exatamente. Então, aqui no Brasil, né, vamos trazer um pouco do contexto biológico para o Brasil, certinho? Vale a pena ressaltar, primeiro, antes, que controle biológico não é uma coisa nova no mundo, tá bom? Então, ele já foi muito utilizado na primeira metade do século passado. Só que aí, quando tem o pós-guerra, a gente passa por um fenômeno que a gente chama de Revolução Verde, que é quando várias indústrias começam a desenvolver tecnologias mais aprimoradas, né? E aí aquele controle biológico foi deixando foi ficando de lado para ser substituído por novas tecnologias, à base da indústria de petróleo. Aí entra o petróleo. O que acontece na década de 70 do século passado, né? A gente começa a ter um aumento do preço do petróleo no mundo, do preço do barril de petróleo. Começa ali 70, acho que 74, se eu não me engano, para ter um pico em 80, 1980. Olha, era $4 o barril, passou para 20, passou para 30 e hoje Imagina, uma coisa absurda, né? Para época, isso a gente não está nem considerando inflação, porque $4 hoje é muito, há 50 anos atrás era... né? Então, nesse contexto, Gerê, aonde que entra o Brasil? A gente tem uma área, um território, um clima muito favorável para a produção de plantas. E tinha uma certa plantinha aí que a gente já cultivava aqui desde 1500 e alguma coisa, né? Que é a cana-de-açúcar. Que a cana-de-açúcar inicialmente sempre foi cultivada para a produção de açúcar. E depois a gente descobre, desenvolve o potencial dela para ser utilizada para a produção de álcool. Então, álcool combustível. E aí é implementado no país um programa pró-álcool, né, de desenvolvimento do setor sucroalcooleiro, para que a gente começasse a substituir, pelo menos parcialmente, a utilização de um combustível à base de petróleo, porque estava muito caro, para um combustível à base de álcool, né, renovável e tudo mais. Só que aí o que acontece, Gerê? Na hora que a gente começa a plantar áreas muito grandes de álcool, de açúcar, né, de cana-de-açúcar no país, principalmente no estado de São Paulo, começa a ter aí problemas de baixa produtividade, rentabilidade, onde um dos fatores na época era exatamente o ataque de uma praga, certo? Uma broca da cana, de Atressa caralis, que é o nome dessa praguinha. Esse bichinho é uma mariposa, o adulto. Essa mariposa vai lá e põe os ovinhos dela na base da folha ali.
Quando nasce a larvinha come um pouquinho a folha, mas já faz um buraquinho no colmo ali da cana e já entra, vai lá para dentro da cana. Ou seja, fica escondidinha lá dentro, perfeito? E nesse momento que ela abre esse buraquinho, também entra um fungo, que aí causa uma doença, uma anomalia que a gente chama de coração vermelho, porque lá dentro fica a cana fica vermelhinha e reduz a qualidade do álcool, porque vai consumir o açúcar e tudo mais. E olha a dificuldade que era, Gerê, porque você tinha uma praga que ela entrava dentro da cana. E aí como é que você vai utilizar o inseticida? Porque a maioria dos inseticidas que existiam naquela época era de contato, ou seja, você tem que pulverizar e a gotinha do inseticida tem que bater no bicho. Só que o bicho está escondido lá dentro da cana, certo? A gotinha não entra dentro da cana. Dentro da cana, né? E aí, dentro desse programa, alguns pesquisadores brasileiros, principalmente lá da Exalc, né, da Escola de Agricultura, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, lá em São Paulo, em Piracicaba, eles começam um processo de prospectar, de tentar buscar na natureza inimigos naturais. E aí, lá na América Central, ali nas Antilhas, Trinidad, naquelas ilhas ali da América Central, do Caribe, né? Ali já se produzia também cana, foi muito importante lá, 1500, 1600, a Holanda, né, foi um grande produtor, isso aqui a gente vai relembrando lá nas nossas aulinhas de história lá, a gente vai associando isso com o desenvolvimento tecnológico de hoje, né? E lá, alguns anos antes desse cenário de 1970 aqui no Brasil, já havia sido feita a importação lá da Ásia, da Índia, Paquistão e Japão, se eu não me engano, dessa vespinha. Trouxeram essa vespinha chamada Cotesia flavis, na época era outro gênero, Anopheles. Trouxeram essa vespa para utilizar no controle de pragas da cana lá na região da América Central. Os pescadores brasileiros vão lá e também trazem essa vespinha aqui para o Brasil, principalmente inicialmente lá para o Nordeste, para a região de Alagoas, né? E aí, posteriormente, começa um projeto de multiplicar e ver se ela iria se adaptar ao nosso clima. E a adaptação foi perfeita. Então, se desenvolveu toda uma tecnologia para multiplicar essa vespinha em laboratório e realizar a liberação dela em campo, porque essa vespinha, sabe o que ela faz? A primeira coisa é que ela sente o cheiro, o inseto, né, pessoal, eles usam as antenas para sentir o cheiro. Então, o inseto não tem nariz igual a gente, mas ele percebe o cheiro pelas antenas. Ele percebe o cheiro de uma forma muito melhor que a gente. Incrivelmente, nosso olfato é muito fraco, né? Perto deles. Perto do olfato de um inseto. E o inseto, ele percebe o cheiro da planta que está atacada. Quando a planta é atacada, ela muda o cheiro dela no ambiente. O insetinho percebe, então a vespinha percebia. Então ela localiza aquela planta que está sendo atacada pela lagarta, pela broca da cana, e mais ainda, essa vespinha ela vai lá e entra naquele buraquinho, consegue encontrar a lagarta lá dentro do pomo, lá dentro do caule do pomo, né, da cana, e põe o ovinho dela no corpo da lagarta. Então, nesse momento, aí as larvinhas da vespa começam a comer aquela lagarta por dentro e depois se desenvolvem e viram novos adultos que continuam na lavoura procurando. Então, nessa época aí, teve todo esse desenvolvimento. Então, o que aconteceu? As próprias usinas de cana começaram a montar os próprios laboratórios, as próprias biofábricas, certo? Para a produção dessa vespinha, porque você precisa liberar em quantidades consideravelmente grandes, né? 6.000 vespas por hectare, né? Mas é um bicho pequenininho, acaba que esses 6.000, para quem trabalha com inseto, é uma coisa, às vezes, normal. Assim. E foi isso que aconteceu com a gente aqui durante o Proálcool, né? E isso nos permitiu desenvolver todo um setor. Porque se não fosse por isso, a produção de cana talvez não alcançasse essa... Felipe, sabe o que é importante nisso? Que quando a gente fala do Proálcool, década de 70, final de 70, começo de 80, outro dia, cara. Sim. Né? Não é uma coisa... Mas o controle biológico de pragas já estava presente. E talvez a gente acha que é muito, alguns anos atrás, muito mais, né? A coisa já funciona assim. E a questão, nós estamos falando de controle biológico de praga e estamos falando dos pesticidas, dos agrotóxicos. E aí, como é que... a relação deles, né? Então,
Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte. No passado, muito no passado, infelizmente hoje em alguns locais ainda acaba tendo essas filosofias, existia o conceito que a gente chama de conceito convencional de manejo de praga. O que era isso? Apareceu um bichinho, desce veneno. Certinho? Mas e aí, que bicho que é? Não sei. Qual a quantidade? Não sei. E aí lá atrás também, e hoje o que a gente tenta difundir, existe o conceito do manejo integrado de pragas, ou MIP, né, para os técnicos aí. Nesse conceito do manejo integrado, a gente usa de várias ferramentas, simultaneamente ou em sequência, por exemplo, para manejar as pragas, ok? Então, dentro do manejo integrado, você tem lá 9 diferentes tecnologias ou métodos de controle. Entre eles existe o controle químico com agrotóxico, que está lá, e deve estar, porque pode ser muito necessário em algum momento, e está também o controle biológico, perfeito? Além de outros diferentes métodos. A interação entre eles é a seguinte: geralmente um inseticida, um agrotóxico inseticida, ele tem o nome inseticida porque ele mata insetos. Então, obviamente que se busca essa coisa da compatibilidade entre o inimigo natural, entre o inseto benéfico e o inseticida, mas isso é um pouco difícil ainda de ser alcançado, de fato. Mas a ideia é que dá para utilizar os dois em momentos diferentes. Então, uma lavoura, por exemplo, ela vai ter lá, sei lá, vamos pensar, milho, soja, dependendo para qual a finalidade, a gente está falando de 110 a 130 dias aí então, ok? Então, às vezes, existe um momento que é interessante você vir com o controle biológico, a liberação de insetos e criar uma janela, evitar a utilização de inseticida naquele momento e, eventualmente, se for necessário, você utilizar um inseticida às vezes mais tarde, perfeito. Mas o controle biológico, a ideia é que ele sempre vem um pouquinho antes, certo? Ele vem no momento inicial ali para poder não permitir que a população da praga aumente. Agora, utilizar conjuntamente no mesmo momento é praticamente impossível, certinho? Porque os produtos naturalmente foram, os inseticidas, né, foram desenvolvidos para matar insetos, então existe pouca seletividade que a gente chama, né? E aí tem uma coisa interessante aqui também que é de comportamento do inseto em campo, que em entomologia a gente estuda tudo isso, né? Acaba sendo muita informação, mas a gente tem que agrupar isso tudo. É que geralmente o inseto que é a praga, ele é mais paradão. Ele fica lá, o objetivo dele qual que é? Comer a planta. Não tem que ficar voando de um lado para o outro. Ele parou, encontrou a lagartinha, encontrou a planta, fica lá naquela mesma planta comendo ela. Já um inimigo natural, uma vez, com um predador, o que ele tem que fazer? Tem que caçar. Então ele voa muito, ele forrageia muito, que é o termo, ele fica muito tempo passeando na lavoura. E acaba que o fato dele ficar passeando, às vezes aumenta a exposição dele numa aplicação de inseticida, né? Ele pode estar mais suscetível, porque ele não vai se esconder tanto, ele vai estar mais exposto ali, dependendo do horário. E é mais um fator que contribui para essa sensibilidade de um inimigo natural, né? Mas a ideia é que quem vai utilizar busque esse amparo, né? essa assistência técnica, né? Para tentar combinar e organizar isso muito bem dentro da propriedade para não ter sobreposição e acabar que uma tecnologia interfira com a outra, né? A gente não quer, a gente quer ter o melhor de tudo que está disponível para a gente. Então. Perfeito. Gente, é muita informação, é muito bacana essa área e importantíssima, né? Tanto para o nosso país, que é um país agrícola, né? E que tem possibilidades infinitas de produção e de espécies produzidas, forrageiras. Não, eu vou deixar isso para você. Eu queria agradecer imensamente, né, o nosso apoio cultural de sempre, a Aviação Andrade, a PUC em Energia Solar, a Santa Helena Mineração, o Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, a Rio Branco Empreendimentos e a Cari Canecas Araxá. Vocês são parte fundamental, essa parceria nossa aqui do programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio, para essas informações que são uma forma de chegar a muita gente, né, de interesse
do assunto e que está disponível depois, gravados aí nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. A pessoa pode ouvir depois e tirar alguma dúvida. E se tiver alguma pergunta para fazer, manda para a gente. Se a gente não responder aqui na hora, não ver, depois eu mando para o Felipe, ele responde e eu devolvo para vocês as respostas sobre o assunto que ele está tratando aqui. Felipe, tem uma coisa que tinha muito tempo que eu não pensava nisso. Mas outro dia eu vi um desenho, uma chargezinha, um para-brisa de um carro, todo cheio de inseto, e um outro para-brisa do carro sem inseto nenhum, dizendo o seguinte, e eu lembro disso, que eu viajava com meu pai andava muito devagar na estrada, devagar mesmo, 80 por hora, era Fusca ou Jeep. E a gente fazia uma viagem, uma vez eu fui para Mococa, São Paulo, meu irmão morava lá, e nós paramos umas 3 vezes no caminho para limpar o para-brisa de insetos que batiam nesse para-brisa. E hoje a gente faz uma viagem, Uberlândia, Ribeirão Preto, você não esquece isso. É raríssimo ter um inseto que bateu no para-brisa do seu carro. Bate, pequenininho, mas é muito pouco e você não tem que preocupar com isso. E aí? Gerê, isso aí é uma observação bem preocupante, tá? E não é uma preocupação só sua, não. É uma preocupação, na verdade, da comunidade científica aí que trabalha com conservação e dos entomologistas, né? Então esse assunto ele já vem sendo bem discutido aí. Inclusive tem um nome para esse fenômeno, né? Chama-se efeito windshield, que é de para-brisas, né? Em inglês. E a lógica é a seguinte, Gerê. No passado, você tinha muito mais áreas de mata ao redor das rodovias, né? Então os ambientes eram um pouco mais diversificados. Então logo a população de insetos, como um todo, era muito alta. O que é população? Números de indivíduos, como um todo, certinho? E a diversidade também era mais alta, né? A comunidade de insetos, a quantidade de espécies diferentes, perfeito? O que foi acontecendo aí desde essa sua experiência, nesse momento, para o cenário agora? As paisagens, elas foram sendo simplificadas. A gente foi reduzindo a quantidade de matas, de vegetação ali, e o ambiente está um pouco mais simples, e acaba que a gente está desfavorecendo ou até eliminando muitos insetos que naturalmente vivem no ambiente. Então, a gente fala, né, que hoje a gente conhece aproximadamente 1 milhão de espécies de insetos. Pensando em números de espécies identificadas, é o maior grupo, né? Quando a gente fala de plantas, o número é bem menor, acho que é em torno de 200 mil só, talvez menos. Então, insetos é o grupo que a gente tem mais número de espécies conhecidas. E os mais otimistas dizem que é possível que a gente talvez tenha, na verdade, em torno de 4 mil espécies, ou seja, 3 mil a gente não conhece. Os mais pessimistas aí vão falar em torno de 2.000, 2.500. Então, no pior dos cenários, tem pelo menos 2 vezes ou 2 vezes e meio o número de espécies que a gente não conhece. O problema é que provavelmente a gente não vai conhecer uma boa parte dessas que a gente ainda não, a gente não vai encontrar com eles. Porque a fragmentação do ambiente, né, a derrubada das matas, da vegetação ali ao redor, ela está sumindo com essas espécies. E esse fator, ele não diz respeito somente a preservação, a conservação dos insetos. Às vezes a gente está olhando para os insetos falando assim, mas aí você quer ter mais inseto. Não é tão simples assim. Isso por si só já seria uma justificativa. Só que, para além disso, esses insetos que estão lá no ambiente, eles prestam serviços para a gente, que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Okay? Então, que serviços são esses, por exemplo? Decomposição. Então, morreu um animal ali na rodovia, na estrada, daqui a pouco não está cheio de mosca em cima, não está comendo aquilo ali, isso é bom para a gente, porque senão aquele organismo fica ali. Imagina, ao longo do tempo ia ter, né? E só que aí vai lá a mosquinha, olha que interessante que é. Morreu lá coitadinho, sabe, um gambá na beira da rodovia. Vem a mosca lá, põe os ovinhos dela. Aí vai começar a nascer um monte de larva, não é? Aquelas larvas lá em poucos dias vão comer completamente a carcaça daquele animal. Essas larvinhas vão ficar ali, daqui a pouco que vem um passarinho, vem um sabiá.
não é? Todo mundo gosta, vendo o sabiá que agora passando ali no fio, ele vê um sabiazinho lá e vai comer aquele inseto, depois aquela larvinha. E aí o sabiá vai pousar na nossa janela ali. Então, aí você tem um serviço ecossistêmico da decomposição e você tem um serviço ecossistêmico do prazer, da sensação, da coisa de ter um organismo ali que está cantando na sua janela, no caso um passarinho, que ele se alimentou daquele inseto lá, correto? A gente tem a polinização, que é extremamente importante para a gente, tanto em ambientes naturais quanto na agricultura, perfeito? Eu vou trazer, só para contextualizar aqui, Rogério, a coisa da polinização, para você ter ideia, por exemplo, nossa agricultura aqui no Brasil, ela ainda é bastante praticada em ambientes abertos, perfeito? Quando a gente vai para o hemisfério norte, lá, Estados Unidos, Europa, de modo geral, a agricultura é muito em ambiente fechado, nas casas de vegetação, certo? Porque é muito frio no inverno, então não vai produzir. Como você quer manter, você faz um ambiente fechado, climatiza, joga temperatura e luz e consegue produzir coisa de verão, mesmo que é no inverno, onde está, do lado de fora está menos 15, lá dentro está quentinho, 28, tudo certinho. E aí o que acontece? Muitas plantas, como por exemplo tomate, pimentão, precisam que a abelha vai lá, e não é uma abelha comum, não é essa abelha nossa que produz mel, mas é uma abelha maiorzinha, que a gente chama aqui de... É um grupo parecido, né, da que a gente chama aqui de mamangava, dependendo da região. E ela vai lá, ela tem que chegar na florzinha da abelha, na florzinha do tomate, e a abelha tem que vibrar, ela vibra ali com as asas ali, o tórax dela, para que a flor do tomate solte o grão de pólen. E o grão de pólen é a fração masculina, né, da flor, que precisa entrar na parte feminina para produzir o tomate. Se não tem a fecundação, a polinização, o tomate ou fica feio ou não produz, correto? E aí o que o pessoal tem que fazer? Eles têm que comprar abelhas, comprar abelhas em caixas, correto? Para botar dentro da lavoura. Nos Estados Unidos, o pessoal tem que alugar, hoje em dia, a colmeia, na época da florada de algumas culturas, pêssego, maçã, para poder fazer o serviço de polinização, porque as abelhas já estão sendo extintas pela quantidade de agrotóxicos que a gente usa, inseticida. Aqui no Brasil, a gente está começando com serviço de aluguel. Um pouco menos pela necessidade, mas mais pela qualidade. Então, lavouras de café já estão trabalhando com a questão da polinização na época da florada, porque essas abelhas vão naturalmente ali polinizando aquelas flores, vão aumentando a qualidade. O morango, o moranguinho é interessante para a gente ver, por exemplo. Quando a gente compra uma bandejinha de morango, o que é o clássico aqui? Todo mundo que está ouvindo já passou por essa experiência. Você tem os morangos mais bonitão ali em cima, né? E os mais feinhos, mais tortinhos, às vezes que não está meio pequenininho, embaixo escondidinho. Entre vários fatores, né? Mas um dos principais dele, por que tem um morango meio tortinho? Já viu que fica meio torto, não parece que não forma direitinho? Aquilo tem a ver com a polinização, porque a flor do morango não é uma única flor, é um monte de florzinhas, são muitas flores juntinhas, certo? E aí, quanto mais dessas flores forem polinizadas, mais completinho fica o fruto, correto? Só que aí, que abelha que é? São as abelhas nativas, jataíam, as abelhas pequenininhas, entendeu? E às vezes, quando você começa a ir para a área onde tem muito inseticida, essas abelhas já não estão fazendo esse serviço com tanta eficiência. E aí o moranguinho vai ficando feio. Então já tem alguns projetos bem legais de tentar botar essas caixinhas de abelha nativa próxima à lavoura ali de morango para poder facilitar. E aí voltando lá para a coisa do para-brisa, Gerê, tá vendo? Isso tudo assim, eu estou querendo exemplificar os serviços ecossistêmicos que os insetos prestam para a gente. Se a gente está deixando de receber isso de graça, o que a gente vai ter que fazer? Pagar por isso. Então aumenta o custo de produção, né? Então quando aquele agricultor, por exemplo, tem uma região, uma área de mata próxima à lavoura dele, às vezes ele está recebendo muito benefício na polinização, nos inimigos naturais que moram ali e voam, dão um pulinho, né? Vai na lavoura e come a praga. E aí quando ele fala assim, vou tirar essa área da mata aqui, não sei o quê. Aí ele vai ter que começar a pagar para receber aquele serviço ali, né? Infelizmente, é uma tragédia. Você falar que o agricultor vai ter que alugar colmeias, isso está parecendo filme de ficção científica. E o melhor, isso já acontece. Já acontece. Então a coisa é de se pensar
e também, né, tem que fazer algo. Sim. Uhum. Nós estamos falando de sustentabilidade, tem muita coisa para fazer. Exatamente. Sabe outro item? Quais são os principais desafios e limitações do controle biológico de pragas? Vamos lá. Tá, vamos lá. O controle biológico é mil maravilhas? Obviamente que não, como toda tecnologia, né? Então eu trabalho bastante isso em sala de aula com meus estudantes, a gente entender que toda tecnologia tem benefícios e limitações. Então, o controle biológico comparado, por exemplo, a gente acaba comparando muito só com o controle químico, tá bom? Mas não precisa ser, mas acaba que é um método aí mais contrastante. O controle biológico, às vezes, pode ainda ser um pouco mais difícil do ponto de vista de conhecimento, certo? Então, assim, organismos vivos têm comportamento, tem biologia, né? Então ele tem algumas características ali que a gente precisa conhecer para entender. Só para dar um exemplo aqui de novo, vamos lá. O que é isso na prática? Vamos supor, controle de lagarta do cartucho do milho. Praga super importante, né? Spodorf, o pessoal está vindo agora para começar a plantar milho, já está plantando aí na região. A gente está num ano meio atípico de temperatura, né? Então é provável, a gente possa que não, mas pode ser que a gente tenha ter bastante problema com lagarta esse ano. Se você usa, por exemplo, um parasitóide para controlar o ovo dessa lagarta, o que acontece? Você tem que controlar a fase de ovo, que ela é um pouquinho mais curta, e que é a primeira, que acontece lá no comecinho da lavoura. Então, assim, como é que você vai saber se tem ovo? Você vai lá, olha as plantas, inspeciona, mas você pode também monitorar o quê? O adulto, certo? Então, a gente tem que ter na cabeça a dificuldade do controle biológico, que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça que como que é um ciclo biológico de um inseto? Você tem um adulto, correto? Macho, fêmea. No caso de lagartas, né, o adulto é a mariposinha, né, uma borboletinha, só que menorzinha, cinza, né? Esse adulto põe ovos. Esses ovos ficam lá na planta 4, 5, 6 dias, dependendo da temperatura. Temperaturas mais altas, o tempo de ovo é mais curto. Temperaturas mais baixas, o tempo de ovo é mais longo. Então, você está inserindo aqui vários fatores de biologia, de conhecimento aí do ciclo de vida que são importantes para o manejo, né? E aí, passou a fase de ovo, vem a lagarta. Se você vai fazer o controle biológico com parasitose de ovo, se nasceu a lagarta, já era. Já era no sentido assim, você vai ter que pegar a próxima janela de ovos na lavoura, né? Então você tem que ter o momento correto. Geralmente, o que a gente... Aí vem a dificuldade. A maioria das pessoas conhecem o quê? Conhece a lagarta, não sabe identificar o ovo, né? Ou conhece a injúria, que a gente chama que é a injúria que a lagarta causa na folha, que é a raspagem ali, comer o pedacinho da folha. Então, quando às vezes o agricultor vai fazer a identificação, você já está no nível que já está causando dano, correto? E aí, obviamente, que nesse momento com inseticida, ele acaba tendo eficiência mais imediata, mais rápida, né? Mas com todos os problemas ali associados. Então, o controle biológico tem muito disso. Então, a gente trabalha muito com a questão do conhecimento, de ter noção da biologia ali, dos organismos que você vai controlar, super importante. E a disponibilidade de mercado hoje é um grande desafio ainda, né? Por alguns motivos, né? Primeiro, ainda não é um setor tão desenvolvido quanto esse de agrotóxicos convencionais, por uma questão de décadas de anos à frente do comercial. Vai chegar lá? Provavelmente sim, já está a caminho disso. O setor de biológicos vem crescendo aí a uma cifra de 20% a 60% por ano, a gente não tem noção ainda, não tem dados. Se é 20 mesmo, se é 60. Exatamente, mas está provavelmente nesse intervalo aí, está dentro dessa coisa, que é um crescimento bem avançado. Mas esse crescimento ainda representa só em torno de 2% do mercado de agrotóxicos como um todo. Então, ou seja, é uma fatiazinha muito pequena, tem muito que onde chegar aí. E o que eu estou falando aqui o tempo todo? A gente começou a falar desde o início, o que é o controle biológico? É o uso de organismos vivos, de limites naturais, de organismos vivos. Então, o que acontece? Diferente de quando você usa um inseticida, que é um produto químico que está lá parado, tem 1 ano, 2 anos de validade lá na prateleira, que a gente está falando de organismo vivo.
no momento que ele é produzido lá na biofábrica, no laboratório, ele tem um tempo até chegar no campo, que se passar, ele perde a validade, ele morre. Tem que conservar a temperatura boa, certinho, né? Então, nosso país é gigantesco. Às vezes a gente vai comprar uma coisinha, fica naquela ansiedade que o negócio não chega, porque teve engarrafamento para lugar, e a encomenda demora alguns dias ali. Pensa que você está falando de um inseto que está vivo ali, está sendo transportado naquele carro ali da empresa de transportes ali, né? Então é um grande desafio para a gente ainda. Você fez um comentário aquele dia lá, talvez o frete fica mais caro do que o produto, de tanto que é longe. Exatamente. Né? Isso ainda acontece porque o número de empresas são poucas, né? Então elas vão aumentar, acredito, tenho certeza disso, nos próximos anos, né? Porque é a tendência mundial. Né? Mas, e aí a logística dificulta. Mas, por exemplo, quando você pega, só dar um exemplo, sei lá, da Europa de modo geral, é difícil comparar porque é um continente maior de país, mas territorialmente é menor, né? Que a gente. Mas você tem uma logística muito mais eficiente. Então o pessoal liga, compra as coisas, compra a caixinha lá de abelha, o pote de água predador, manda para outro país, entendeu? Intervalo de tempo até curto, né? E a gente faz isso, a gente importa, inclusive, cancelar de outros países também, às vezes. Então só que isso vai tudo encarecendo. E aí a gente não quer também trazer uma coisa que seja um peso muito alto ali na ponta para o agricultor. Né? Que talvez seja muito importante, mas é inviável, né? Exatamente. Economicamente falando. Tem que ficar barato, né? Tem que chegar no ponto que seja viável para o agricultor. Peraí, aí você está fazendo um trabalho desse numa empresa. Como é que você monitora a eficácia disso no campo? Exatamente. Então, isso faz parte ali daquelas premissas e do conceito que eu comentei com você do manejo integrado de pragas. Então, o manejo integrado de pragas, que é a filosofia que a gente deve trabalhar, ela tem três importantes pilares, três componentes importantes iniciais, que é o diagnóstico, a diagnose, o monitoramento e depois de usar o método de controle em si, certo? Acontece muitas vezes na prática o pessoal já faz o método de controle, sem fazer o diagnóstico. O que é esse diagnóstico e monitoramento? Traz para a nossa realidade, Virgínia. Você vai no hospital porque você está com a garganta irritada, né? E aí você chega lá e conversa com o médico, ele vai te perguntar um monte de coisa, vai começar a criar um diagnóstico, vai te mandar fazer exame, vai coletar o material da sua garganta ali, vai analisar e vai confirmar, é bactéria, é vírus, não sei o quê. Para dali, então, ele te recomendar um método de controle, você te recomendar um medicamento, um remédio. Na agricultura é mais ou menos isso. Então a gente também precisa identificar o organismo que está lá atacando a lavoura, é extremamente importante. Não é a lagarta, mas qual lagarta, né? É importante saber qual, né? E fazer um monitoramento, certo? Então o que é esse monitoramento? É você acompanhar, entender qual que é o tamanho daquela população. Está no momento de agir ou não está? Porque às vezes você tem a presença lá da praga na lavoura, só que o tamanho daquela população naquele momento não causaria um prejuízo que se iguale ao custo de você controlar. Esse é um conceito, às vezes, um pouco até mais difícil, não é tão intuitivo para a gente, né? Mas matematicamente isso fecha. A lógica é que, às vezes, você não precisa gastar com trator, gastar com inseticida, porque o que vai te reduzir na produção, vamos supor, vai te reduzir 2% da produtividade, correto? Aí, se você pegar o valor que está te comendo ali da fração da venda daquele produto, esse 2% a menos, ele é menor, pode ser, né, que ele seja menor, ao custo que você teria de ter que alugar um implemento, comprar um inseticida, pagar a hora de funcionário fazendo a aplicação. Sem contar, tá bom, todo o aspecto que é mais difícil de a gente mensurar. A parte ambiental, a exposição àquele produto, contaminação de injeção freática do solo, alteração do ambiente, que isso aí a gente ainda tem muita dificuldade para quantificar financeiramente. Certo? Sim. Então, dentro do manejo de praga, a gente tem que fazer esse monitoramento. E como que a gente sabe se o controle biológico está funcionando ou não? Exatamente aplicando esse monitoramento, entendendo o que está acontecendo na lavoura. A gente faz a liberação, mas não é só chegar lá e soltar o bicho, né? É acompanhar todo o progresso daquela cultura ao longo do tempo para entender. E aí, de
diminuiu realmente ou não. No momento inicial, às vezes é muito importante a gente montar um experimento demonstrativo, onde tem que comparar, por exemplo, duas tecnologias. Isso já é bem difundido e aceito entre vários agricultores, onde quando ele vai incorporar uma nova tecnologia, ele aceita disponibilizar uma pequena área ali para vamos fazer um teste. O que é um experimento? Um teste, vamos testar, vamos ver, vamos comparar, vamos ver o quanto que gastou aqui, quanto que gastou lá, porque o objetivo é sempre a gente gastar menos também, né? Então, essa eficiência é monitorada sim. E também, Rogério, para onde que a gente começa a ver um pouco da eficiência? Aí vem um aspecto que retoma a pergunta anterior de quais desafios tem no controle biológico. É o conhecimento ainda. Que conhecimento é esse que precisa? Às vezes você tem que saber, bater o olho e ver como é que... aquele ovinho da praga, está parasitado ou não está? Aquele bicho comeu ou não comeu a praga? Eu estou vendo um restinho ali. Não tem aquele conhecimento técnico ali, conhecimento de campo, aplicado, né? Isso a gente vem tentando treinar aí os nossos os técnicos, né? Os estudantes aí, para serem técnicos, para que eles consigam fazer esse diagnóstico e monitoramento em campo de forma eficiente. Realmente reconhecendo ali a injúria, o que está acontecendo naquela lavoura, né? Isso é extremamente importante. Olha, é muita informação bacana, é muita coisa que envolve, né, o controle biológico de pragas. E vamos falar o seguinte, né? E as mudanças, aumento de população, aumento de produção de alimentos, áreas que têm que ser limpas para a produção de alimentos, tudo isso, né, interfere pesado no que nós estamos falando aqui. Você já falou um pouco disso, mas vamos aprofundar um pouco mais. Eu que dou aula há 30 e tantos anos, eu dava aula no curso de Ciências Biológicas, e tinha uma disciplina que a gente trabalhava muito a questão do ecossistema local, né, da biodiversidade local. E fala um pouquinho disso, a importância dessa biodiversidade local, quando você está tratando de controle de pragas. Exatamente. Né? Isso tem bastante conexão. A gente começou a comentar aqui mais sobre os serviços ecossistêmicos. Isso. E aí, eu falei um pouco de polinização, de decomposição, mas vamos focar agora então no controle biológico, só para a gente entender e pegar uma parte um pouquinho mais aplicada. Para isso, Rogério, eu preciso só abrir um parênteses aqui e explicar. O controle biológico é uma ciência e ela é subdividida ainda em 3 grandes áreas, ou seja, 3 grandes estratégias, ou 3 importantes estratégias de controle biológico de pragas. Perfeito? Quais são os nomes dessas estratégias? Vamos lá. Controle biológico conservativo, ou conservação. Controle biológico clássico e, que é o 2, o terceiro seria o controle biológico aplicado. Perfeito? O que é cada um desses aqui? O controle biológico clássico, ele se baseia no seguinte conceito. Geralmente, quando uma espécie de praga, ela é praga, começa a ser praga num determinado país, continente, uma área, muitas vezes ela não é daquela região. Ela chegou ali de outra região do mundo, perfeito? Tá. As pessoas estão migrando o tempo todo, então você vai lá, pega um avião que vai lá para Foz do Iguaçu e aí visita lá o parque e vê umas plantinhas que quer trazer, né? Vou botar no avião, traz para cá, não sei o quê. E às vezes está carregando um monte ali de patógenos, de doenças, tudo com aquela plantinha, né? Então, infelizmente, acontece isso. E aí você fez a introdução acidentalmente, algumas vezes até criminalmente, mas muitas vezes acidentalmente daquela praga, e aí ela se estabeleceu naquela área. Então, na premissa do controle biológico clássico, é clássico porque fomos os primeiros lá a ser realizados, implementados, os pesquisadores vão no que a gente chama do centro de origem daquela praga. Então, assim, de onde que era essa praga, naturalmente? Cara, veio lá no Japão. Então, mas lá no Japão não é praga não, tá? Ela ocorre lá, mas é um bichinho. Tá lá, dá uma mordiscada ali na planta, mas não causa nada. Aí você fala, que estranho, porque quando chega aqui no Brasil, ela virou praga. Por que virou praga aqui? Porque
que é que ela não encontrou o ambiente natural dela, ela encontrou um ambiente que ela não tem ninguém, não tem doença para ela, não tem patógeno, não tem predador dela, ela é uma invasora. Né? Dentro da nossa realidade, estava lembrado do javali, né? O que está acontecendo com o javali? Foi introduzido aqui no Brasil e virou, né? É uma importante praga para a gente. E aí os pesquisadores então vão lá, naquela área que é o centro de origem, nesse meu exemplo aqui, está lá no Japão. E aí começa a procurar esse organismo aí que a gente está chamando de praga, e começa a ver se não tem nenhum outro bicho comendo ela, se não tem nenhum vírus nela, que ocorre naturalmente num fungo, numa bactéria. Quando você descobre, por acaso, encontrei umas 3 bactérias, 5 vírus, e uns 2 predadores e 10 parasitóides. Você pega essa galera inteira, traz para cá. E aí começa a estudar, certo? Ver qual desses, de fato, contribui para reduzir a população da praga, qual desses tem uma boa adaptação ao nosso clima, correto? É importante, você está trazendo um organismo novo, ele tem que ter uma boa adaptação aqui à nossa região. E depois de uma série de testes, alguns anos, né, essa parte acaba durando vários anos aí, então pode ser selecionado ou não uma espécie que talvez seja interessante. E essa espécie então é introduzida no ambiente, para que ela naturalmente comece a tentar controlar aquela praga, certinho? É o controle biológico clássico. Isso foi muito feito, né, então acaba que é uma estratégia que aquelas pessoas que não gostam tanto do controle biológico usam sempre como exemplo, que tiveram vários casos no mundo, na Austrália, introduções para controlar um problema que acabaram dando errado. Isso infelizmente acontece porque realmente é muito difícil você inserir um organismo novo e que ele se encaixe tão redondinho no ecossistema, né? Ele vai causar sempre determinados distúrbios. Mas em contraposição também houveram casos importantes que deram certo. Esse é o clássico. A gente tem um controle biológico aplicado, que é aquele que a gente multiplica esse inimigo natural no laboratório, que também já passou por uma série de testes, pesquisas, a gente multiplica ele e libera ele em grandes quantidades, correto? 100 mil parasitóides por hectare, 300 mil ácaros predadores por hectare, números necessários, 750 mil parasitóides por hectare de soja, para controlar uma determinada praga, em determinado momento, números muito grandes. Sim. Só que eles vêm da biofábrica, são multiplicados em grande quantidade, então tá ok. E aí a gente falou do outro lá, que é o controle biológico conservativo, Sim. ou por conservação. O que é isso, Rogério? É o seguinte, naturalmente, mesmo em lavouras e tudo mais, existe ali, é comum que tenha algum patógeno, alguma bactéria, algum parasitóide, algum predador, um organismo que é praga, perfeito? Vou tentar trazer para a nossa realidade aqui, da nossa região, café. Então você tem lá o bicho mineiro do café, praga importantíssima aí para quem produz café, trabalha com café, certinho. Naturalmente, às vezes tem no ambiente, o que é? Um marimbondozinho, e aquele marimbondo ele tem a capacidade de ir lá, rasgar aquela minazinha ali do bicho mineiro, né, aquela pelezinha ali do café e matar, comer a larvinha, correto? Só que aonde que está esse marimbondo? Onde que está a casa desse marimbondo? Às vezes está numa árvore, na vegetação ao redor daquela lavoura, né? Então, você estava falando dessa coisa da importância da conservação da mata ali ao redor. Então, quando a gente tem uma vegetação natural, muito próxima da lavoura, a gente está contribuindo para que a gente tenha esse ambiente, essa casinha desses inimigos naturais que estão no ambiente. E vão contribuir muito ali na questão do controle biológico conservativo, que vai atuar sem a gente fazer nada, sem pagar, sem ter que liberar, certo? E aí, dentro da agricultura, hoje a gente tem alguns conceitos mais modernos, né? Um deles, por exemplo, talvez você já escutou, o pessoal já ouviu aí, que é o SAF, o Sistema Agroflorestal. O que consiste isso? A gente começar a imitar o ambiente natural dentro de uma lavoura, então a gente começa a inserir naquela lavoura ali algumas árvores frutíferas ou árvores que vão produzir madeira ou outras plantas de um porte um pouco maior. No caso do café isso é super importante, tá? Porque o café ele gosta de sombra, ele melhora a qualidade da bebida, né? do grão de café ali. Você reduz um pouquinho a produtividade, mas você melhora a qualidade, você pode ganhar mais na venda depois.
Só que essas árvores ainda elas servem exatamente disso, de um repouso, por exemplo, para a casinha de marimbondo, que a gente tem medo, não sei o que lá, só que se você não mexer nele, o que ele vai fazer? Ele só vai lá e vai comer o bicho mineiro, correto? Formiga, tem muita formiga predadora, adora comer inseto, então elas ficam ali às vezes se alimentando de néctar, né, Algerei? Então a gente sempre fala do néctar lá, o que é o néctar? Muitas plantas apresentam essas estruturas que a gente chama de nectários. A maioria dos nectários estão realmente dentro da flor, porque elas servem de recurso para um polinizador. Mas tem espécie vegetal que tem nectários nos galhos. Esse nectar ele produz uma substância açucarada, um néctar, né? E aí vários insetos predadores se alimentam desse néctar, então eles ficam por ali, que é como assim, pô, vamos ficar aqui, né? Tem uma comidinha e tudo mais. E daí, só que eles estão perto da planta, da lavoura que você tem. Quando chegar a praga, você já tem o predador da praga ali, rapidinho vai lá e migra, né? Então já tem a joaninha, já tem um crisopídeo, né? Então o povo do café aqui está usando bastante crisopídeo hoje para controle biológico de bicho mineiro. E o crisopídeo, quem come a praga é só a larvinha, que é a forma jovem, né? Que é o bicho lixeiro lá, que a gente chama. O adulto, que é aquele verdinho, bonitinho, ele não come a praga, ele se alimenta de quê? De néctar. Então, por isso que é importante a gente manter aquela vegetaçãozinha ali ao redor. Ele está indo lá, entendeu? Dando uma beliscadinha no néctar, ficando lá. Na hora que chega a praga na lavoura, ele dá uma voadinha, porque o inseto voa, né? Tem asa, consegue se deslocar. Vai lá, voa, chega na planta, põe os ovinhos dele, aí a larva começa a controlar aquela praga, comer. Perfeito? Então, resumindo essa história toda, a gente tem a vegetação, Rogerê, que ela contribui com esse controle biológico natural, normal, e dentro da lógica do controle biológico conservativo também, a gente tenta conservar, utilizar essa vegetação para conservar os inimigos naturais que já estão lá. Olha, o Ricardo mora em Santos, eu conheço ele, um amigo, e muito bom falar sobre a nossa agricultura, está ouvindo a gente. E aqui em Araxá, né, o Belmiro França, o Belmiro é o responsável pelo aterro sanitário de Araxá. Legal. É grande cara, e estão assistindo a gente, até pelo Facebook Gere Alves. E pelo rádio, muita gente ouvindo essas informações. E eu comentei com você da outra vez que nós encontramos didaticamente fantástico a maneira de você expressar e fica, vamos falar o seguinte, fica fácil da gente entender. Não é uma coisa simples, mas você torna ela assim do entendimento muito bacana. Então, outra coisa, quais são as considerações éticas e ambientais relacionadas ao controle biológico de pragas? Exatamente. Tá, vamos lá então. Se a gente pensa do ponto de vista ético, né, ambiental também, principalmente ético, a gente tem alguns critérios muito básicos para toda nova tecnologia, né, Gerê, que ela não deve causar prejuízo ao meio ambiente, não deve causar um prejuízo à lavoura, não deve causar um prejuízo à saúde das pessoas que trabalham ali, ok? Então, quando a gente trabalha ali, quando está na fase ainda, digamos, de desenvolvimento, de exploração, de buscar, de entender se uma espécie pode ser um bom agente de controle biológico de pragas, é muito importante estudar isso, saber se ele não vai danificar a planta de algum jeito, se ele é barato, pode ser barato, né, para o agricultor, se ele não vai causar problema à saúde daquele agricultor, perfeito? Se não vai causar um desequilíbrio no ambiente. Então, essa parte do desequilíbrio ela é extremamente importante, a gente vem levando isso muito a sério aqui no nosso país, né? Então, a gente tem uma legislação ambiental até bem séria, bem relevante desse ponto, onde, por exemplo, a gente não aceita com tanta facilidade a importação mais de organismos exóticos, certo? Então, aquilo que era feito no passado, de trazer um inseto, um inimigo natural, né, de outra região para trabalhar no controle biológico aqui, hoje não é mais tão fácil. Pode ser feito? Pode, mas você tem muitos mais critérios, correto? Então tem que passar por uma quarentena realmente bem rigorosa. Por que isso? Porque no ambiente
lá no passado, né, alguns anos atrás, a gente tinha o conceito de cadeia alimentar. Hoje a gente não trabalha mais com esse conceito de cadeia, trabalha com o conceito de teia alimentar. Porque uma cadeia, o que é? É um organismo um em cima do outro, uma sequência. Hoje a gente entende, pensa numa teia de aranha, aquela coisa de emaranhado, todo mundo se conecta com todo mundo, correto? Então, quando você tem esse número enorme de conexões entre organismos na natureza, e eu estou inserindo aí planta com inseto, com sapo, e, né, com todo mundo, então às vezes você precisa realmente de muito estudo para você entender se essa inserção não vai interferir nisso de forma negativa. E não é estudo tão simples. É complicado, exige um poder experimental e estatístico, né, muito forte, né, muito bem desenvolvido para entender. Então a gente adota o princípio da precaução. Por precaução, é melhor não fazer algo que seja muito arriscado, até que a gente tenha informação contrária, né? Então isso está muito dentro do desenvolvimento, esse aspecto ético e ambiental, né? Esses cuidados têm que ser, estão muito dentro do desenvolvimento, da exploração de uma nova espécie de inimigo natural. Do ponto de vista também ético, a gente quer, isso voltado para a agricultura, a gente quer sempre uma tecnologia que funcione, correto? Então, aonde que está isso para o setor? No controle de qualidade. O controle de qualidade é um conceito um pouco amplo, mas na relação ética aqui que é o seguinte: para o agricultor tem que chegar um produto que de fato vai controlar a praga dele, perfeito? Então, não é simplesmente às vezes vender um produto que não vai ter eficiência e tudo mais. Para isso, então, os nossos órgãos estatais, né, federais, a gente fala do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente por meio do IBAMA e Ministério da Saúde por meio da Anvisa, regulam o registro desse inimigo natural, desse produto biológico que vai ser controlado, né? Então, os produtos devem ser registrados, correto? Para ser registrado, ele passou por uma série de testes de conformidade, e que isso está dentro de todo esse código de ética, inclusive do profissional, do engenheiro agrônomo, né? E a gente cobra isso, a gente pratica lá com os nossos estudantes, por exemplo, para que eles apliquem esse código de ética que envolve a profissão dele, a habilitação, que é cobrado pelo CREA, né? Que é a nossa instituição aí que regula a nossa profissão, para que esse profissional realmente só use uma tecnologia que funcione. Então existe muita preocupação, sim. As empresas estão bem preocupadas com isso, principalmente para que a gente chama de não queimar a tecnologia. Ou seja, às vezes quando você está entrando com uma coisa nova, e vai que não funciona, aí todo mundo fala, o controle biológico não funciona. Não, o controle biológico funciona. Às vezes aquele produto daquela empresa que não funcionou por N razões, né? Então a ideia é sempre trabalhar com protocolos bem fechadinhos, bem redondos, seguindo o que é a recomendação técnica, correto? Então todo produto que é registrado, ele tem uma bula, assim como todo medicamento que a gente toma, tem uma bula que a gente deveria ler, né? Antes de tomar ali, todo agrotóxico, todo produto biológico, a gente tem uma bula que a gente deveria ler, ver a recomendação, que ali naquela bula está falando qual que é o melhor horário para liberar, qual que é a melhor forma de ser feita, correto? Então, isso dentro do meu entendimento tem muito a ver com essa parte ética e também da qualidade ambiental. Olha, o Anilson Rocha está ouvindo a gente, muito obrigado pelo abraço. E o Carlos Rios, o Carlinho mora em Franca, eu não sei se ele tem Araxá em Franca, ele é de Araxá, né? Grande amigo, obrigado vocês, Anilson, Carlinhos, o Ricardo lá em Santos e o Belmiro França, que estão mandando um alô para a gente aqui. Se você falou aí dessa questão ética e tal, e você está dando aula no curso de agronomia, né? Como que esses profissionais que vão formar, ou que estão próximos de formar, eles podem, é uma pergunta assim, mas eles podem auxiliar, né, o agricultor em relação, eu acho que levar essa informação, né? Como é que você
Então, a gente trabalha muito, até dentro do curso, né? Eu recebi muito esse treinamento durante a minha faculdade também, que é com um conceito que a gente chama de difusão tecnológica, difusão e transferência de tecnologia, certinho? O que é isso, Rogério? É o seguinte, a tecnologia, o conhecimento novo, ele está sendo gerado lá na academia, nas empresas de pesquisa, né? Nós temos empresas de excelência no nosso país aí, a Embrapa, as empresas estaduais, a EPAMIG, a EPAGRE no Espírito Santo, em Santa Catarina, ali no do Espírito Santo, esqueceu a sigla agora dela também, mas são empresas de excelência desenvolvendo tecnologia, perfeito? E é necessário que essa tecnologia chegue até o agricultor. Beleza? Então a gente trabalha muito ali com a lógica da difusão desse conhecimento. Então, o estudante, durante o curso deles de graduação, ele está recebendo esse conhecimento, está pegando essa tecnologia, está absorvendo aquilo. Só que não é só importante a gente absorver, tá bom? É importante a gente saber também como compartilhar aquilo, como passar adiante. E a gente até trabalha hoje em dia, se trabalha um pouco mais com um conceito que a gente chama de troca de saberes, que não é só repassar o conhecimento, mas é pensar que existe muito conhecimento, muito saber que vem do campo, correto? A gente tem que saber unificar e juntar isso dentro da realidade de cada um. E cada agricultor é um agricultor. Assim como cada pessoa é uma pessoa, eu falo assim, eu sempre brinco, dou o exemplo do... Se a gente vai na nutricionista, vai lá no nutricionista e fala, estou querendo montar uma dieta para mim, alguma coisa, com algum objetivo, perder um peso, ou ganhar mais massa, não importa. Aquele profissional, nutricionista, ele vai te passar uma dieta que esteja também dentro da sua realidade de vida. Qual que é o horário que você come, como é que você trabalha, qual que é a sua renda, até o que dá para você comprar, o que não dá, perfeito? Então, o profissional, né, da área de agronomia, ele também deve entender essa realidade de quem que é o agricultor com quem ele está trabalhando, para não chegar e falar, botar muita coisa fora daquela realidade, né? É necessário conversar, dialogar, fazer um diagnóstico correto, bater o papinho ali para poder conseguir contribuir, né, para essa transferência aí de tecnologia, essa difusão. Perfeito? Olha, eu trabalho com educação ambiental e a coisa que a gente mais trabalha é o diagnóstico. Do que nós vamos fazer, com quem que nós vamos fazer, né? A realidade do assunto que nós vamos tratar, da atividade que nós estamos pensando, como que aquilo está no local, para a gente chegar no nível. Exatamente. Conversar no mesmo... importantíssimo. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, eu sou entomologista, mas eu falo que eu sou acarologista, né? Porque eu fiz meu mestrado e doutorado na entomologia, que é esse setor, essa área que se trabalha com insetos, mas especificamente, Gerê, eu sempre trabalhei com ácaro. Ácaro nem inseto só que é um grupo pequeno, a gente fica ali agarrado no pescoço ali do pessoal da entomologia, né, para poder sobreviver, mas é um grupo importante também. E aí o que eu falo nesse exemplo é o seguinte, quando eu vou num congresso internacional de acarologia, a linguagem que eu vou utilizar é porque eu estou no meio dos meus pares, né, das pessoas da minha área, a gente vai no nível um pouco mais profundo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, aquele mesmo conteúdo ali, Gerê, quando eu estou lá fazendo um trabalho com a escola de crianças de 7, 8 anos... a gente vai trabalhar o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, só que com uma linguagem diferente. Sim. Então a gente, né, técnico, a gente profissional, a gente tem que saber fazer isso no dia a dia. A gente faz isso na nossa vida, né? Na rua, você sai, conversa, você muda o vocabulário, a forma como que você conversa ali com uma pessoa com a outra, correto? Perfeito. E é super importante que os técnicos aí se utilizem mais dessa prática, né? Um outro assunto que você já falou um pouquinho, mas vamos falar, aprofundar um pouquinho mais nele. Custos. Perfeito. Quando a gente fala dos diversas opções que tem. Não são muitas, mas vamos pegar o que é usado normalmente, que é o defensivo, e o controle biológico de praga. O que pega? Isso aí é um assunto que ele sempre vem realmente chama a cabeça. Primeiro, né, a gente está falando aqui de agricultura, que é uma atividade econômica, ok? Então, como objetivo de toda atividade econômica,
reduzir custos e aumentar lucros. Ok? E aí, se você vai trocar uma tecnologia, vai estar usando uma nova, e aí, qual que é o custo disso, né? Então, qual que é o cenário hoje para a gente aqui hoje, Ariel? É o seguinte, no Brasil, essa coisa do custo, ele ainda tem uma problemática do frete, como eu comentei com você, porque os centros de produção, às vezes, estão bem regionalizados, né? Não estão tão espalhados ainda, que eu espero que é uma coisa que mude. Mas quando a gente pega trabalhos feitos de fato em campo, comparando o custo de controle biológico com controle químico e comparando eficiência, né, pelo menos quando a gente pega aquilo que é publicado, a gente tem geralmente um custo muito próximo, se não mais barato, do controle biológico. Perfeito? Na maioria das coisas que a gente, dos trabalhos que a gente vê sendo liberados. Sendo publicados aí. O que acontece ainda é que às vezes o acesso a esse produto é um pouco difícil na quantidade. Então, como tudo que acaba acontecendo no país aí, a gente tem geralmente o acesso começa aí com agricultores mais tecnificados. Mas vamos só pegar um exemplo assim, só para deixar na cabeça uma coisa materializada. Se a gente olha para, por exemplo, o custo de parasitóide para controlar a lagarta no milho, a gente está falando de que por hectare você libera geralmente 100 mil parasitóides no hectare, né? São 100 mil parasitóides, 100 mil vespinhas. E o custo dessas 100 mil, de uma cartela com as 100 mil, gira em torno de 60 a 80 reais, dependendo da empresa, da região do país. Uma coisa mais ou menos assim, um levantamento que eu fiz. Isso por hectare, certinho? Para controlar a lagarta lá no comecinho, porque na verdade você vai controlar o ovo dela, sem ter lagarta. Então a ideia é que você vai liberar lá no comecinho da lavoura e não vai chegar a ter lagarta comendo folha. Perfeito? O químico, honestamente, nem sei quanto que é o produto, porque não acaba que eu não trabalho, não sei de cabeça quanto que custa, mas para quem está na área, provavelmente já consegue fazer uma relação boa aí, certinho? Do biológico de em torno disso. Então esses preços eles variam muito para a cultura também. A gente fala lá de ácaro predador, um pote de ácaro predador, ele hoje está saindo em torno de 300 reais, mais ou menos, com 5 mil ácaros predadores. Perfeito? E aí, mas aonde você usa isso? Em plantas de flores, morango, que são culturas que têm um alto valor agregado. Certinho? Então aí você usa em mancha. Então um pote com 5 mil predadores, dependendo de como que é a sua resolve. Você usa quase na calificação inteira. Às vezes você dá mais, mas sim, tem o tamanho da lavoura, do grau de infestação, se for feito corretinho no início ali, entendeu? Então mas esses custos eles tendem a cair, correto? Assim como acontece com tudo relacionado a comércio. Se você tem mais oferta, os preços tendem a cair. Os processos de produção ainda são um pouco desafiadores. Quando a gente fala de macro-organismo, tem inseto e ácaro. Por quê? O organismo vivo. O organismo vivo, de novo, tem comportamento. Então o bicho gosta de uma luz, não gosta da outra. Se a temperatura não está legal, então tem que adequar a temperatura do ambiente, o bicho foge, né? Ele consegue escapar, consegue dar um jeitinho dele. Mas tudo isso é uma coisa que pode ser equalizada. E provavelmente será. A gente está falando do comecinho, ó. O que é o comecinho aqui, Gereu? Comentei para você que na década de 70 a gente usava a cotélica, ok? Perfeito. Mas era uma espécie ali. Mas se a gente pega os cenários de todos esses outros organismos que eu estou falando aí, isso começa hoje a ter mais registros em empresas aqui no país a partir de 2011, 2012, começa a aumentar o número de registros. Mas estou falando da década, entendeu? Hoje realmente a coisa está entrando no nível comercial um pouquinho mais acelerado, e está no comecinho, crescendo, eu estou falando a 20%, pelo menos a 20% por ano, né? Então, está bem nesse início e a gente é bem otimista. Eu sou muito otimista. Eu espero que cada vez mais os profissionais que estão formando aí, o pessoal novo, tenha mais entusiasmo nessa coisa de trabalhar com o controle biológico, na produção, correto? A gente precisa de cabeça para ter ideias. E às vezes essa ideia, quando a gente está falando de processo de produção, é engraçado, às vezes não é necessariamente uma ideia tão desenvolvida, mas às vezes é um pequeno estalo.
alguma coisinha que fez diferença ali no processo de produção que vai poder incrementar isso e, consequentemente, reduzir o custo, né? Eu vou falar uma coisa aqui, o Rodrigo Feres, Danilo de Souza, esse cara aqui, gente, o Felipe de Lemos, ele é a cara da cooperativa X30. Eu vou levar ele aí para vocês conhecerem. Até para ver o projeto dele, a ideia dele, para esse controle biológico que ele está implantando em Araxá. Eu acho que cabe muito. Eu vou te explicar depois o que é isso. Olha só, eu vou aproveitar também para só começar a lembrar, né? Nós vamos ter agora em novembro aqui em Araxá o primeiro encontro mineiro de segurança ocupacional e gestão empresarial. Vai ser de 20 a 24 de novembro de 2023 e quem vai fazer isso acontecer é a CONAT. A CONAT do Gilson Câmara e também o Claudinei está envolvido. E vocês vão saber mais sobre isso nos próximos dias aqui pela Volt. A Rádio Volt está apoiando oficialmente esse encontro mineiro de segurança ocupacional e gestão empresarial. E não podendo esquecer também das pessoas, das empresas que apoiam a gente, das parcerias que nós fizemos para que a educação ambiental e essas informações tão bacanas que o Felipe está passando para a gente, que pode ser novidade para muitos e pode não ser novidades para outros, mas que ampliou a informação para ele. A Aviação Andrade, a PUC em Energia Solar, a Santa Helena Mineração, o Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, a Rio Branco Empreendimentos e a Cari Canecas Araxá. Vocês são fundamentais para isso que está acontecendo aqui agora. Muito obrigado a todos vocês que apoiam a gente no programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio. Mês que vem nós completamos 2 anos de programa e muito feliz com a quantidade de pessoas que nós atendemos e que nós trabalhamos a educação ambiental nesse período. Nós estamos assim, chegando no final do programa, mas tem uns itens que eu tenho certeza que são importantes e afetam a questão do controle. O clima, por exemplo, as condições locais, quer dizer, eu acredito que um problema que tem no sul do país, que é mais frio, e no Mato Grosso, que é mais quente, tem todo um... Conta pra gente um pouquinho disso. Esse é um cenário bem desafiador, está ficando cada vez mais desafiador, né, Rogério? A gente estava comentando aqui mais cedo sobre... Estamos nesse ano aí de El Niño aí, né? O clima está bem maluco aí, bem diferente do que a gente estava acostumado, certinho. E para além disso, nós temos todo o regionalismo do nosso país, que tem dimensões aí continentais, certo? Sim. Então, quais são as implicações disso para o controle biológico? Existe a primeira implicação de clima, pensando em microclima, clima regional, do local, no dia do trabalho, durante o desenvolvimento ali, durante a safra, correto? Que é o quê? Chuva. Inseto odeia chuva, certinho? Porque pensa num bichinho pequenininho, né? Você caiu uma gotinha de chuva lá, quem lembrar daqueles filmes de inseto antigamente, vai lembrar, caiu uma gota de chuva, um meteoro ali na cabeça daquele bichinho. Inclusive, eu não sei se é de conhecimento seu ou do público, mas é importante ressaltar, por exemplo, a gente já sabe hoje que insetos percebem a pressão atmosférica. Então, quando está próximo a chover, geralmente a pressão diminui, né? Então eles percebem isso e vão tender a se abrigar, se esconder, ficam mais paradinhos, né? A gente tinha... sempre trabalhei muito na época da mestrado, doutorado, com uma coisa chamada olfatômetro. O olfatômetro, o que é, Algerê? É um equipamento, um aparelho, são umas caixas, correto? E a gente cria um fluxo de ar, uma bomba de vácuo, e basicamente a gente põe lá 2 plantas, ou 2 fontes de cheiro qualquer. Como eu comentei mais cedo, que planta produz cheiro, Isso. tem um odor, né? Perfeito. Então a gente põe uma planta atacada por uma praga, uma planta limpa. E a gente libera aqui, por exemplo, o acropredador, para saber se ele percebe o cheiro daquela planta que está atacada pela praga. Porque isso para a gente é importante em campo, é um dos critérios de seleção. A gente quer aquele acropredador que no ambiente ali ele sinta o cheirinho da planta atacada pela praga e vá atrás.
E aí a gente tinha esse problema, quando o dia que vai, por exemplo, chover, começa a ficar feio, o bicho não responde, ele não anda mais no olfatômetro. Ele fica paradinho. Por quê? Ele sabe, ó, isso aqui é uma situação de perigo, ele quer buscar abrigo. Ele deixa de buscar comida, por exemplo, e passa a buscar abrigo. Então, pensando em microclima ali, na fazenda, na propriedade, é importante atentar para as recomendações técnicas, inclusive, por exemplo, você evitar a liberação no dia que vai chover, ou no meio da chuva, obviamente, né? Questões bem simples assim que são importantes serem notadas, ok? Por exemplo, se você vai fazer a aplicação de fungos e vírus entomopatogênicos, bactérias também que vão atacar, que são doenças de insetos, essas bactérias são sensíveis à radiação ultravioleta. E qual é a principal fonte de radiação ultravioleta que a gente tem? O sol, né? Então, geralmente, você vai direcionar a aplicação para o final da tarde, perfeito? Para que evite aquele momento inicial ali do dia, para pode acabar matando aqueles esporos, aquelas partículas virais, destruindo elas. Então, a gente faz esse direcionamento em função disso, mas tudo isso está na bula, está na recomendação técnica, né, que o profissional vai lendo. Agora, pensando numa escala um pouco maior, quais são os desafios aí? Você tem... E hoje se começa a trabalhar um pouquinho com isso, com a seleção de populações. Aí populações, se é no caso de vírus, bactérias ou fungos, a gente fala as cepas, né? Por exemplo, desses entomopatógenos, ou as raças ou populações de algum determinado inseto que sejam melhor adaptadas àquela região. Então, às vezes, aquele bicho que você coletou ele lá no Nordeste, coletou ele lá no sul do país, ele gosta mais do frio, gosta mais da região quente, para que ele seja o mais eficiente possível exatamente naquela área, certo? Então isso faz parte desses critérios da seleção ali. Então é extremamente importante para as empresas, principalmente, buscar esse produto que vai ser mais eficiente e que tenha melhor adaptabilidade àquele determinado clima. Certinho? Mas o clima, ele não é um inimigo enorme para a gente, não. A gente tem que saber lidar com ele, porque não temos outra alternativa, né? Então, no final das contas, a gente já vai buscando alternativas para poder simplesmente lidar com as condições climáticas. Eu queria que você deixasse um recado para os alunos, né, de engenheiros agrônomos e outras áreas, biólogos, tem várias áreas que podem trabalhar esse tema. Hoje, como que é que a pessoa pode, além de estudar, né? Sim. Onde que ela busca e procura e onde ela acha mais informações sobre controle biológico de pragas? Por exemplo, você é pesquisador. O que você indica para eles? Não, perfeito. Nós temos hoje, então, a Embrapa com publicações excelentes no país. Acho que é importante a gente ir atrás disso, ler, buscando cursos também. Então, recentemente eu estava contribuindo para um curso do Senar, né, Sistema Nacional de Aprendizagem, né, esse Senar, na verdade, né, mas tem Senar também, que tem esse rural aí, lá do Goiás, onde tinha esse curso voltado para o uso de bioinsumos, né, então bioinsumos, esse controle biológico está dentro dos bioinsumos aí para a utilização, então buscar esse conhecimento. Nas empresas estaduais, então aqui em Minas Gerais, nós temos a EPAMIG, né, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Recentemente nós inclusive publicamos um livro, uma edição do Informe Agropecuário, que é de bioinsumos, explicando ali desde a biofábrica até a propriedade rural, então falando de diferentes organismos que são utilizados para o controle biológico de pragas. E que esses estudantes busquem essa informação e busquem a gente também na faculdade, professores, busquem esse auxílio. Se ele tem uma dúvida, se ele tiver a oportunidade de fazer um estágio, trabalhar numa empresa aí para poder se aprimorar um pouquinho mais, a gente quer exatamente difundir esse conhecimento. Eu não falei que me classifico um pouco como pesquisador aí, né, trabalho em pesquisa, então a gente quer que tenha mais pessoas entusiastas, e aí é importante que essas pessoas primeiro conheçam, então esse serviço que você está fazendo aqui, Gerê, de trazer esse assunto aqui para essa difusão, da gente poder estar
repassando isso. Não é só para a comunidade de Araxá, né? Tem pessoas aí de Santos, até do mundo, né? Pode ter alguém em outro país aí que talvez está ouvindo a gente. Isso é excelente para que essas pessoas entendam, a comunidade entenda que existe isso. Correto? E agora a gente tem a internet aí, né? Que é uma coisa sem limites, né? Então entre em contato aí com a gente, se tiver alguma dúvida mais específica, por favor, fiquem à vontade, né? Mas o principal mesmo ainda acho que é a qualificação e ele na base, entendeu? Então a leitura ainda é bem importante. Eu fico tentando estimular muito meus estudantes a lerem, né? Hoje ler está sendo hoje as coisas são muito rápidas, né? Tudo muito rápido, muita informação, né? A coisa extremamente rápida ali. Mas às vezes importante sentar um pouquinho, uns 10, 5 minutinhos ali para dar uma consolidada naquele conhecimento. Perfeito. É isso aí. Felipe, eu vou falar para você, eu estou no Araxá há muito tempo e eu acho que ele fez uma excelente aquisição com você. Você está de parabéns mesmo. Obrigado. Pela informação, pela a tranquilidade e o conhecimento que você tem. Eu ainda vou trazer aqui o Jorge Junec, o Carlos Henrique de Freitas e você juntos. Para a gente bate-papo bom aqui. No geral, na área agrícola, de agricultura. Porque eu acho o seguinte, né? Nosso país é um país riquíssimo quando se fala em agricultura e tem muita, desculpa a palavra que o mineiro fala, muita ladainha sobre isso, e que não nem tudo é do jeito que falam, né? E a gente precisa difundir e mostrar o que é feito com a qualidade que é. Agradecer muito você e pode deixar seu recado final para os ouvintes da Volt. Te agradeço muito pela sua vinda aqui hoje com a gente. Perfeito, Geraldo. Fico lisonjeado pelos elogios aí. Agradeço realmente muito a oportunidade aqui. Agradeço aos apoiadores aí do seu programa também. É excelente ver que o corpo de empresários de Araxá abraça essa causa, né? E contribui para que a gente tenha esse espaço de trazer um pouquinho mais de conhecimento, de discussão, né? Não é só conhecimento, a discussão aqui é importante, né? É essencial. Né? Agradeço o Araxá também pelo apoio e a toda a comunidade. Um abraço para a família, obviamente, né? Para todos os estudantes que venham estar ouvindo, e me ponho aí à disposição, se alguém quiser entrar em contato, no meu e-mail lá, o felipe@lemosf.com. Fiquem à vontade para escrever, certinho, precisar tirar alguma dúvida, e estou aberto aí a um próximo convite no momento que for a gente fazer essa discussão mais ampla com os outros colegas. Teremos esse outro convite. Olha, pessoal, agradecer vocês, ouvintes da Volt, por mais esse programa de hoje, o 23º, e mês que vem estaremos de volta com outro assunto e com vocês do outro lado escutando a gente. Um bom dia para todo mundo e até a próxima. Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio cultural: Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, há 40 anos vendendo imóveis com segurança e responsabilidade. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Rio Branco Empreendimentos, paixão por excelência, tudo passa por aqui, inclusive o sucesso do seu negócio. Caricanecas Araxá, troque os copos descartáveis por Caricanecas, você economiza e o meio ambiente agradece. Caricanecas, 4 anos em Araxá.